Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso de Comunicação Religiosa. Quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Pablo Giovanni, aluno do curso de Licenciatura em Ciências da Religião, da Escola Superior de Educação do Grupo Universitário Internacional, do Grupo Ninter, onde sou aluno, onde estou me formando em Ciências da Religião. Este curso de Comunicação Religiosa é um curso de extensão, parte obrigatória do meu estágio, em que com muito carinho, com muito prazer, também muita responsabilidade, estou elaborando e ministrando através dessa videoaula este curso de comunicação religiosa, dividido em 6 aulas. Esta é a 6ª e última aula. Nós falamos na primeira aula sobre o querigma, a proclamação do Evangelho. Vimos ali muitas palavras ordinárias, né, pertinentes, palavras que foram ali, palavras ordinárias é ótimo, né, mas eu digo ordinárias porque fazem parte de uma ordem, né, de um processo introdutório à comunicação religiosa no ambiente cristão não católico, ou seja, o ambiente cristão evangélico, protestante, reformado, com as suas especificidades. Então ali um processo introdutório com palavras pertinentes, palavras que fazem sentido à temática, com as suas devidas explicações etimológicas, com as suas definições. A segunda aula ela foi uma aula mais abrangente, ela não envolveu só a questão da comunicação religiosa, como a comunicação geral, pois se baseou na teoria da comunicação, uma aula com o título Como Falar em Público, voltado a todo tipo de aluno que assim deseja aprender o falar em público, ou seja, nós estamos falando aí de professores, palestrantes, vendedores, gestores, líderes cristãos, líderes que atuam na igreja, mas não têm uma ordenação, não são ordenados, né? O estudante de teologia, o estudante de humanidades, estudantes em geral, uma aula bem ampla e bastante significativa, né, voltada a um público mais abrangente. Nossa terceira aula, uma aula voltada para pregadores e aqueles que desejam aprender a arte e ofício da pregação. A aula número 3, pregação, o discurso da fé. A aula número 4, homilética prática, então a gente aprendeu a como preparar uma pregação, os tipos de pregação. Foi, ao meu ver, uma aula muito boa também. Quinta e penúltima aula, oratória sacra, falamos então sobre a oratória, retórica, o discurso, o sermão, a questão dos tipos de oratória política, oratória jurídica, oratória sacra, oratória circunstancial. Falamos ali sobre a temática da oratória, né? O que se compõe, como que se projeta o falar em público, principalmente, notadamente no ambiente religioso, sagrado. Quinta aula foi esta, sexta e última, esta aula presente aqui então, de hermenêutica básica, que nós trabalharemos então a questão da interpretação por parte do emissor, do codificador, a parte daquele que fala, ele precisa interpretar o que está sendo dito, se fazer entender, se fazer interpretar, para que a comunicação não seja só informação. Informação não é comunicação, informação é conteúdo. É colocar um cartaz na parede e as pessoas não leem. Não leem porque não sabe, daí precisa quem leia para elas. Não leem porque o cartaz não está bem posicionado, daí então precisa botar num local estratégico. Não leem porque a leitura não é convidativa, daí então tem que dar uma fluidez, uma elegância, uma estética ao processo. Leem, mas não entendem porque a linguagem é muito rebuscada, é muito elaborada, é muito esmerada. Aí então precisa colocar numa linguagem mais ao nível da pessoa leitor, do receptor, do decodificador. Ou não lê porque não faz sentido, ou lê e não entende porque não faz sentido, então precisa explicar. De qualquer forma, então, colocar um cartaz por colocar, ou que não chega ao seu objetivo, não é comunicação, é informação. Da mesma forma, fazer uma pregação pública de verdades da fé cristã em que a pessoa não entenda e não chegue a uma conclusão, é informação, é conteúdo, é uma operação conteudista, é dispersar, é investir, é depositar conteúdo, tem propósito. Então a comunicação envolve o bom entendimento do que está sendo dito. Já tomei em mãos aqui o livro base dessa disciplina,
o excelente Hermenêutica Básica do Dr. Henry Virkler. Eu vou aproximar mais para ver se é possível que você possa fazer uma leitura. A capa dele é bem simples, ainda assim bem elaborada e bem elegante. Hermenêutica Avançada é o meu livro de referência do Dr. Virkler. Não é o melhor que tem, certamente também não é o pior, mas é um bom livro. É um livro adotado em muitos seminários, é um livro base aí em faculdades de teologia, classes de estudo bíblico, de teologia exegética, sempre é lembrado. Às vezes até o seminário, a instituição tem outro livro base, mas acaba se reportando a hermenêutica avançada. O próprio livro Hermenêutica Avançada é citado em outras obras, como ele também cita outras obras no seu contexto, no seu conteúdo. Mas a hermenêutica básica a hermenêutica avançada, perdão, do Virkler, ela tem um diferencial bastante significativo, que é o fato dela ter sido produzida por alguém que não é especialista na temática. Puxa, mas isso é um demérito, isso é um problema, isso é um agravante. Como é que eu vou ler um livro de um cara que não é especialista no assunto? Bom, vamos lá. Muitos livros de medicina são escritos por pessoas que não são médicos. A formação de um médico exige que ele tenha aula com professores que não sejam médicos. Sejam químicos, bioquímicos, farmacêuticos, matemáticos. Isso, a medicina trabalha alguma questão de estatística, de matemática. Matemática é uma ciência da comunicação. Matemática é uma comunicação. Matemática ela não trabalha só com números e formas, com medidas e grandezas. Ela trabalha também com tratamento da informação. O rapaz, a menina na escola, ele não consegue resolver muitas vezes problemas matemáticos se ele não entender o que está sendo dito. O Joãozinho comprou 5 laranjas e comeu uma laranja. Quantas laranjas sobrou? Ele precisa tratar a informação verbal, textual, a comunicação, o tratamento da informação, para que então possa produzir uma equação, produzir um cálculo, armar uma conta e resolver essa conta e responder essa conta não por letras apenas, não por números apenas, mas também por palavras. Joãozinho tinha 4 laranjas, acho que eu disse que tinha 5, né? Tinha 5 laranjas, comeu uma, ele ficou com 4, pois 5 menos 1 é igual a 4. Ou seja, ele precisa comunicar a resposta. Então, matemática é comunicação. Então, os médicos eles têm uma formação também com professores de matemática, de estatística, porque envolve a formação deles. Muitos profissionais têm aulas com pessoas que não são teólogos. Eu mesmo, enquanto teólogo, tive professores que eram advogados, que me ensinaram direito canônico, direito religioso. Eu tive professores psicólogos que me ensinaram psicologia da religião e psicologia pastoral, né, o aconselhamento pastoral. Eu tive uma professora especialista, doutora em português, em letras, que me ensinou sobre gramática, sobre comunicação, que não é uma matéria teológica, mas faz parte. Ou seja, eu tive professores que necessariamente não eram teólogos, não tinham uma formação. Eu tive uma disciplina de sociologia empresarial, sociologia organizacional. Eu tive aula com sociólogo, não tive aula nessa temática com teólogo. Percebam então que a formação de muitos profissionais depende de profissionais de outras áreas. O mesmo ocorre com a hermenêutica. E ocorre que o Virkler ele é um profissional de psicologia. Mas por que ele escreveu esse brilhante hermenêutica avançada? Porque um dia ele saiu e foi até a sua livraria comprar um livro de hermenêutica e simplesmente ele não achou nenhum bom livro de hermenêutica. Não desistiu, foi a outros, procurou outros livreiros, outras livrarias, outros profissionais que vendem livros, não encontrou um livro bom de hermenêutica, um que o agradasse, um que o satisfizesse a contento. O que ele fez? Desistiu? Não, ele não desistiu de novo. Ele então tomou a decisão, fez uma opção, posicionou-se e disse: eu vou escrever um livro de hermenêutica. Estudou, leu bastante, hermenêutica é bastante leitura, se especializou, consultou teóricos, ouviu especialistas, leu muito, comprou outras obras, então ele aguardou outras obras mais acadêmicas, que não era o que ele queria. Ele queria uma obra que fosse simples, que fosse avançada no conteúdo, mas fosse simples, ao alcance de todos, já que ele não era um líder religioso, ele era um psicólogo, ele não era um teólogo.
adquiriu obras avançadas, obras acadêmicas mais exigentes, e produziu esse livro excelente aqui, que trabalha muito a questão da interpretação. Hermenêutica Avançada, Princípios e Processos de Interpretação. Um livro fantástico, um livro excepcional, um livro maravilhoso, que eu queria já aqui te incentivar, te encorajar a adquirir, a ler. É o único, Pablo? Não, não é o único, tem outros. Entendes o que Lê, de Gordon Fee, é um livro muito bom, muito recomendado. Livros que tratam sobre exegese, sobre hermenêutica, livros muito bons. Eu faria uma ressalva, por exemplo, livros que tratam a exegese, a hermenêutica de forma segmentada. A exegese do Antigo Testamento, a exegese do Novo Testamento. Por exemplo, se você fizer uma opção por esses livros, eu recomendo que você compre os dois, para que você possa produzir, trabalhar uma questão de uma hermenêutica, de uma exegese bíblica, tá certo? No mais, qualquer livro que traga no título o nome, seja nominado como hermenêutica, como exegese, é um livro que vale a pena a leitura, vale a pena a aquisição da nossa parte. Eu já usei algumas vezes a palavra exegese aqui nessa aula. Exegese é a ciência que trabalha com o conhecimento, é exegese em grego, exegeses, é também uma temática da filosofia, é a extração do conhecimento, literalmente exegese é extrair o conhecimento. No caso da Bíblia, é tomar a Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo, a gente está falando de comunicação religiosa no ambiente cristão não católico, mas em muitas partes envolve a tradição cristã como um todo, a tradição religiosa cristã, é ler o texto e extrair dele o conhecimento. Ao fazer isso, ou após fazer isso, eu posso comunicar esse conhecimento. E a comunicação desse conhecimento envolve a hermenêutica. Hermenêutica é ciência e arte da interpretação. Ciência, porque se ocupa de princípios metodológicos, princípios científicos, princípios inquebráveis, inegociáveis, princípios eternos. Eternos parece uma palavra muito filosófica, muito religiosa, mas são princípios que são aplicáveis ao processo de interpretação. E é uma arte porque cabe ao intérprete, ao artista enquanto intérprete, ou o intérprete enquanto artista, tomar esses princípios científicos e aplicá-los conforme o seu julgamento. Então é um artista que está ali fazendo a interpretação, mas também é um cientista. Vamos definir então hermenêutica. E reportando-se aqui a Virgílio. Disse que a palavra hermenêutica deve sua origem ao nome de Hermes, deus grego, que servia de mensageiro dos deuses, transmitindo e interpretando suas comunicações aos seus afortunados ou, com frequência, desafortunados destinatários. Então, hermenêutica, uma palavra muito usada por Aristóteles neste livro aqui. Aqui. O Organon de Aristóteles, que está ao lado da minha Bíblia hebraica. Ele está ali alocado na minha parte de cima da prateleira, da estante, onde eu coloco os meus livros de teologia exegética. O Organon de Aristóteles trata com a questão da hermenêutica. Uma parte dele, um tomo, o Organon é uma obra em 6 volumes, condensados, são 6 livros, e um deles é o De Hermeneuticae, da interpretação, ou das interpretações, em que ele desenvolve esse método filosófico de interpretação de texto para que se possa efetuar já uma comunicação. Lembrando que os gregos e a filosofia grega trabalhavam bastante a temática da comunicação, da oratória, da retórica, da eloquência, do discurso, do falar em público, do defender as suas teses por meio da argumentação, algo que é muito usado nos tribunais, na oratória forense. Imagina o advogado de defesa dizendo: meu cliente é inocente. Por quê? Por que é inocente? Não, ele precisa argumentar, ele precisa redarguir, ele precisa contestar as provas. Mas ele foi visto na cena do crime. Ele foi visto na cena do crime porque trabalha lá e todos os dias passava por aquele caminho. E há comprovações de que aquele era o caminho usual dele, era o caminho mais perto, ele não tinha necessidade de passar por outro caminho. Mas ele foi visto por aquele lugar. Sabe? Então ele vai argumentar e vai anular as provas. A mesma coisa a acusação, vai também contra-atacar, vai redarguir os argumentos da defesa. Ou seja, a comunicação no ambiente forense envolve argumentação, não envolve simplesmente a informação. Informação é dizer que o cara é inocente. Comunicação é explicar
e provar que ele é inocente, ou, no outro caso, o culpado. Em seu significado técnico, muitas vezes se define a hermenêutica como ciência e arte da interpretação. Considera-se a hermenêutica como ciência porque ela tem normas ou regras, e essas podem ser classificadas no sistema ordenado, e é considerada arte porque a comunicação é flexível, e, portanto, uma aplicação mecânica e rígida das regras às vezes distorcerá o verdadeiro significado e sentido da comunicação. Exige-se do bom hermeneuta, do bom intérprete, que ele aprenda as regras de hermenêutica, bem como a arte de aplicá-las. A teoria hermenêutica divide-se às vezes em duas subcategorias, a hermenêutica geral e a hermenêutica especial. Eu não quero aqui tratar dessas regras, dessas subdivisões em especial. Eu quero falar da necessidade da hermenêutica e passar para vocês aqui de forma rápida, sucinta, as principais regras de interpretação, que a gente possa então estudá-las, possa aprendê-las e posteriormente, a posteriori, poder aplicar essas regras. A necessidade da interpretação ela é singular porque a mensagem precisa ser comunicada. A mensagem ela é difícil de compreensão, de entendimento por parte dos senhores ouvintes, dos receptores, dos decodificadores, por razões bastante simbólicas, bastante peculiares. É uma mensagem antiga, foi produzida em parte há 2000 anos atrás, no caso do Novo Testamento, do Antigo Testamento mais recuada ainda, mais antigo ainda. É uma mensagem que tem abismos linguísticos, porque foi escrito em hebraico e grego e aramaico, e vai ser então ouvida e comunicada a alguém que fala português, que é o meu caso, que é o nosso caso. Tem abismos culturais, porque foi uma outra cultura, uma outra época. Tem abismos históricos, porque foi um período diferente do nosso. Há uma série de abismos linguísticos, culturais, históricos, abismos teológicos, porque se tinha um entendimento de Deus diferente do entendimento que se tem hoje de Deus. Então a hermenêutica ela visa a romper esses abismos. Ela se propõe a quebrar esses abismos, essas lacunas na comunicação. O que nós temos nessa comunicação hermenêutica, e comunicação hermenêutica é redundante, a hermenêutica é uma ciência da comunicação e da interpretação. Eu interpreto a informação e transformo a informação em comunicação. Eu pego o quadro lá, o gestor de uma empresa botou, como eu havia mencionado em outra aula, em outro momento, o gestor da empresa bota lá um quadro. Aí nesse quadro tem um gráfico. E nesse gráfico diz que a produção da empresa, os produtos, eles tiveram uma queda. E demonstra por meio de um gráfico. Mas as pessoas não passam ali e não entendem. As pessoas passam ali e não entendem, porque não explicaram. E outra, não há um complemento de informação. Não há uma informação do tipo dizendo, nós tivemos uma queda na receita, uma queda na produção, e precisamos reverter isso, porque pode comprometer o nosso salário, pode comprometer os nossos empregos, pode comprometer até a saúde e a existência da empresa. Então cabe até colocar o gráfico ali para provar, mas há informação. Esse gráfico demonstra que mês passado nós produzimos tantos itens e esse mês nós produzimos tantos, mostrando uma queda de 10%, de 9,5%, quase 10%. Precisamos reverter isso. Então teremos uma reunião para discutir o assunto, faremos aqui um apanhado, um elaborado, vamos receber sugestões, vamos mudar procedimentos, vamos rever alguns procedimentos, para que o mês que vem a gente consiga recuperar isso, que é uma tendência que, se for sem volta, vai comprometer a saúde da empresa, quem sabe até a própria existência da empresa e, por consequência, nossos salários, nossos empregos. Isso é comunicação. Isso faz com que as pessoas tomem uma decisão. Isso faz com que o colaborador passe, puxa, aconteceu alguma coisa lá que comprometeu a nossa produção. Eu vou tomar uma posição, me esforçar mais, vou deixar de algumas condutas, vou me posicionar, vou fazer, porque se eu fizer minha parte, se todo mundo fizer a nossa parte, mês que vem a gente reverte isso aí, seguimos numa tendência natural, quem sabe até com algum aumento na produção, e não vamos comprometer nosso salário e certamente também nossos empregos. Ou seja, então a informação foi transformada em comunicação
E como comunicação, ela obteve resultados, ela obteve uma posição por parte dos receptores, dos decodificadores. Então a informação foi transformada em comunicação. A Bíblia, assim lera, ela é comunicação, ela é informação. Se alguém não interpretar, então nós não teremos a mudança de vida que ela se propõe. Porque teologia, porque estudo bíblico, porque leitura da palavra, pressupõe, implica em mudança. Implica no que nós chamamos de um processo de conversão, uma mudança. A conversão é uma mudança de direção. O cristão, o ser humano, ele está numa rodovia, ele está dirigindo. Ele está dirigindo. Se ele sair da via, ele se desvia, ele está fora da via. Para voltar para a via, e as escrituras dizem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, em latim, né, da teologia católica, ele é a via, a verita e vita. Via, caminho, verita, verdade, e vida, vita. Então, Jesus Cristo, via, verita e vita. E vita. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a via, o caminho, a via. E eu preciso voltar para a via. O processo de voltar para a via é uma manobra que nós que dirigimos, nós que aprendemos a dirigir, que fizemos autoescola, conhecemos como conversão. Eu preciso me converter, eu preciso ser convertido, eu preciso fazer uma manobra com o meu veículo, com o meu automóvel, com a minha motocicleta. Eu tinha dito já numa outra aula, né? Eu sempre gostei de moto, hoje tenho carro por necessidade, tenho uma família, não poderia sobrepor aos meus filhos e à minha esposa a minha vontade pessoal de ter uma moto. Então fizemos uma opção de ter um carro pela necessidade, mas gosto muito do meu carro. Mas estou andando ali com a minha moto, hipoteticamente, com o meu carro. E para voltar para a rodovia, para a via, eu preciso fazer uma manobra. Essa manobra é conversão. Ao fazer a conversão, eu estou na via. Mas para fazer isso, eu preciso de informação. Muitas pessoas saem do caminho porque se perdem. E se não tiver uma placa, se não tiver um GPS, se não tiver um comando de uma autoridade de trânsito, alguém que me dê uma informação, ou essa rodovia por esse sentido é que ela vai levar para o litoral, não, por esse sentido ela vai te levar para a serra, não, mas eu quero ir para o litoral, então precisa voltar. Então eu tive uma informação, mas ele me explicou de uma forma muito simples. Se tu for reto, tu vai para a serra. Como tu quer ir para o litoral, tu vai ter que fazer a conversão, vai ter que voltar e seguir em sentido contrário. Se eu tomar a decisão de converter, de fazer a manobra e voltar no sentido contrário, eu estava indo, eu vou chegar ao meu destino, que é o litoral. Perceba então que o que eu tenho é informação. Eu tenho uma placa dizendo 80 km Serra Gaúcha. Eu tenho uma placa dizendo o litoral é no sentido contrário. Eu tenho informação de um guarda de trânsito. Eu tenho ali a informação do meu GPS. Eu tenho a informação. Se eu não interpretar essa informação, a interpretação da informação ela é necessária para a boa comunicação. A hermenêutica é necessária para a comunicação. Não há comunicação sem hermenêutica. Então eu olho para a placa. E a placa não me diz que o litoral é para trás. Ela me diz que para frente é a serra. Então eu já preciso tomar uma decisão. Não posso ir adiante, eu preciso parar. Então eu paro. Então eu vou ver outras informações. Abordo um guarda de trânsito e pergunto para ele como que eu faço para ir para o litoral, porque para frente eu vou para a serra. Eu olho meu GPS, eu dou uma olhada no mapa. E daí com mais informações. Lembrando que a Bíblia é a fonte primária da comunicação religiosa cristã, mas não é a única. Há fontes secundárias, e a hermenêutica, a exegese são fontes secundárias, porque envolve a fonte primária, mas mesmo outras obras, como dicionários, como livros de concordância, como chaves bíblicas, como dicionários, como manuais de costumes, como mapas, como atlas geográficos, são livros fundamentais e obras fundamentais para uma boa interpretação. Então, de posse de algumas informações, de uma placa que me diz que para frente é a serra, da informação de um guarda que para a praia, para o litoral, tem que voltar, de posse do mapa, do GPS, eu tomo uma decisão, eu mudo a minha direção e sigo o meu caminho ao destino que, de fato, eu queria ir. Percebo, então, que comunicação eficaz envolve mudança, gera uma mudança. Comunicação eficaz gera uma mudança. Informação, apenas a informação de que para frente eu vou para o litoral.
eu vou para a praia, para a serra. Apenas o cartaz dizendo mostrando um gráfico, demonstrando um gráfico que a produção caiu 10% de um mês para o outro. Isso é informação. Isso não muda. Não muda as pessoas. Mas quando a informação é explicada, quando a informação é tratada, quando a informação é comunicada, eu não produzo uma mudança. Eu tomo uma posição, eu tomo uma atitude. E a comunicação envolve uma mudança de posicionamento, uma mudança de pensamento, uma atitude. O vendedor que descreve todos os benefícios do carro que ele está vendendo e mostra para o cliente que aquela prestação, aquela compra cabe no orçamento dele, o que ele espera é uma única coisa, que senão a mudança de atitude daquele cliente que então ele compre. A mesma coisa, o discurso religioso, ele envolve uma mudança de mentalidade por parte dos seus ouvintes. A hermenêutica, então, ela se ocupa de processos interpretativos. E eu quero falar sobre esses processos interpretativos. Há muitas obras, como eu havia dito, mas é muito importante a obra do Virkler, porque ela foi escrita de alguém que pesquisou a fundo, que não centrou-se apenas nas suas vamos dizer, na sua formação. Ele foi buscar uma formação. E adianto para vocês, uma excelente formação. Então, em linhas gerais, para que a gente não estude as regras afins e sem fim, já que são tantas regras, eu quero falar sobre algumas regras, análises que a gente deve fazer ao texto. Eu devo usar a questão da exegese, da interpretação, da extração do conhecimento. Isso eu faço no meu estudo, no momento de me preparar para uma comunicação religiosa. E ao fazer a comunicação religiosa, então eu aplico ciência e arte da interpretação por meio da hermenêutica. Comunicando, explicando, transformando a informação em comunicação. E a primeira regra é a análise histórico-cultural. Nós fazemos algumas análises ao texto, aplicando regras. A primeira delas é a análise histórico-cultural, depois a análise contextual, depois a análise lexo-sintática, por fim as análises teológica e também a análise literária. Você deve estar pensando nesses nomes aí, são complicados, de fato são, mas se bem explicados, vão deixar de ser informação para se tornarem comunicação. E seus significados, sua importância, sua relevância serão para nós tão claros como a luz do sol ao meio-dia. Então a análise histórico-cultural, ela envolve a cultura e a história do texto em que foi escrito. Eu posso estar lendo aqui uma parábola de Jesus para ouvintes do século XXI, mas ela foi escrita, foi falada, foi comunicada, transmitida e recebida por pessoas do primeiro século da nossa era. Então é uma mensagem que foi escrita há 2000 anos atrás. Foi falada em aramaico, foi ouvida por pessoas de fala em aramaico, mas foi redigida, foi colocada no papel, foi escrita em grego. Então eu tenho aqui alguns abismos. Foi falado numa cultura diferente da nossa, em que, por exemplo, os papéis sociais eram bem divididos. Jesus falava, o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou uma semente. E essa semente pequena deu uma árvore grande, e os pássaros vieram e se aninharam sobre os galhos. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que preparou 3 medidas de farinha e colocou o levedo e até que ficou tudo levedado. Hoje essas funções, elas são... Não existe trabalho de homem, trabalho de mulher. A não ser que a natureza assim o exija, né? A natureza da profissão assim o exija. Por exemplo, um papel numa peça de teatro. Por exemplo, uma peça de teatro, O Cisne Negro. Vai ser feito por uma mulher, porque assim o papel o exige. Um exemplo, assim, bem hipotético. Mas hoje tem homens que fazem pão. E tem mulheres que plantam, né? Tem mulheres agricultoras. Então, são culturas diferentes. O que Jesus está querendo dizer ali não é que plantar é serviço de homem e fazer pão é serviço de mulher. Ele está dizendo assim que a mensagem dele sobre o reino ela pode ser entendida tanto por homens como por mulheres. Não que se achasse que homens e mulheres não tivessem a mesma condição cognitiva. Embora naquela cultura se fazia sim diferenciação de sexo, né, de gênero, de homem e mulher.
sexo, de condição sexual, se era homem ou mulher, se tinha distinções, né, por parte daquela cultura. Uma coisa que o cristianismo foi abolindo, estou falando de uma cultura do século I, né, naquela região, mas o cristianismo foi dando espaço, foi dando voz à mulher. O cristianismo é pioneiro nisso, de dar importância e relevância às mulheres. As mulheres podiam participar do culto, as mulheres podiam se inteirar e perguntar para os seus maridos o que estava sendo dito, como é que foi entendido. Eles poderiam conversar sobre isso. A mulher poderia ensinar na igreja. As mulheres eram chamadas também a poder auxiliar as mulheres nos processos do cristianismo, no batismo. As mulheres ajudavam as outras mulheres a se preparar. O batismo, né, a vestimenta. Às vezes o batismo envolvia a troca de uma roupa, da roupa, né? Então já tinha mulheres ali para auxiliar. Então o que Jesus está dizendo ali não é que homens e mulheres são diferentes e que plantar é coisa de homem e fazer pão é coisa de mulher. Ele está dizendo que a mensagem dele, homem e mulher podem entender. Então, estudando a cultura e a história de um período, eu consigo trazer uma comunicação eficiente, eu consigo trazer uma comunicação eficaz. Consigo fazer isso. Mas a história, eu preciso então ter um bom livro de história bíblica. Eu recomendo aqui a história ilustrada do cristianismo, do professor Dr. Justo Gonzalez, um excelente historiador, um dos melhores, ele é referência. Não se fala história da igreja sem falar do Justo Gonzalez. É a mesma coisa que falar do futebol brasileiro e não falar do Pelé, não falar do Garrincha. É a mesma coisa que falar de Fórmula 1 e não falar do Ayrton Senna. Já consegue imaginar uma conversa sobre Fórmula 1, especialistas debatendo, ficam ali uma hora falando, ninguém cita o Ayrton Senna. É a mesma coisa que falar a história da igreja e não citar o Justo Gonzalez. Essa obra é uma obra que originalmente foi lançada em 12 volumes, a história ilustrada do cristianismo, mas hoje ela pode ser adquirida em 2 volumes. Esses 12 foram condensados em 2 volumes, então é uma obra bastante extensa. As obras teológicas geralmente são extensas, né? Você pode ver aqui os meus livros, podem ver que são livros todos, né? Comparado com esse aqui, que é um livro fininho, olha como são os livros de teologia, são realmente livros grossos, né? Extensos. Mas ele escreveu um outro que é a História da Formação da Doutrina, e é um livro já de teologia histórica também. Esse é um livro já mais fluido, né? Não com tanto conteúdo, mostra como é que a doutrina foi se formando, e é muito importante, muito usual também, muito usado na análise histórico-cultural. Há outros livros de história, há livros de cultura, né, que abordam a cultura. A Enciclopédia de Jesus é um livro escrito por um teólogo francês, de origem judaica, que descreve todos os costumes daquela época, o contexto, a geografia, a fauna, a flora, a sociedade, as instituições, os costumes, como é que era um casamento nos dias de Jesus, como é que era uma festividade nos dias de Jesus, como é que era a maioridade quando uma criança, um filho se tornava adulto, era considerado adulto, qual era o papel do pai, qual era o papel da mãe, qual era o papel da família na sociedade. Ou seja, descreve todas as culturas. É uma obra que hoje ela é lançada em 2 volumes, mas originalmente, quando eu adquiri essa obra, ela era num volume só, um livro grande também, bastante extenso, a Enciclopédia da Vida de Jesus. Muito bom, uma obra acadêmica da editora Central Gospel. Recomendo esse livro, excelente livro, e trata desses costumes. Então, eu preciso ter ali recursos que me permitam entender a história e entender a cultura. Eu tenho também a análise, análise contextual, para entender ali um pouco do plano de fundo, entender um pouquinho assim do plano de fundo do que está sendo dito, do que está sendo falado. Ela envolve também essa questão histórica, envolve também essa questão cultural. O contexto é o background, é o plano de fundo, é o que está acontecendo. Às vezes, para entender uma profecia, eu preciso entender que aquele povo tinha uma cultura e tinha uma história. A história está em desenvolvimento, a cultura é permanente, mas às vezes faz sentido dizer que tinha alguma coisa em particular acontecendo, como, por exemplo, uma guerra. Então, se eu tenho a informação de que naquele período era um período de guerra, ou era um período de rumores de guerra, de iminente guerra, faz sentido na minha interpretação. Então, às vezes, eu não me basta só a história e só a cultura, eu preciso saber se ali não estava acontecendo alguma coisa. Ali não estava acontecendo, por exemplo, uma seca, um desastre,
uma catástrofe, uma época complicada, eu preciso entender um pouco aquele governo ali, aquele povo estava sendo governado por um rei tirano, ou então estava sendo governado por um bom rei, ou então estava sendo governado por um rei, independente de ser tirano ou ser um bom rei, e aquele rei falece, ou então na perspectiva de quem vai ser o próximo rei. Aí eu tenho um rei bom, esse rei bom morre, eu penso, será que agora também nós vamos continuar tendo um bom rei? Será que agora não vai vir um rei ruim? Um rei perverso, um rei déspota? Ou então eu tenho um rei tirano e ele morre e fica aquela sensação de alívio. Será que agora não vai vir um rei bom? Será que agora Deus não vai nos ouvir? Então entender o contexto do espaço bíblico, do ambiente bíblico também é fundamental, também é bastante fundante dentro dessa temática, certo? Além da análise histórico-cultural e da análise contextual, eu tenho também a análise léxico-sintática. Essa aqui puxa vida, essa aqui é complicada, porque envolve palavras que eu não conheço, e porque não conhecer eu não consigo entender. Então eu preciso observar no texto as palavras, separar as palavras que eu não entendo, e poder fazer uma análise dela. Palavras como vilipêndio, como beneplácito, como concupiscência, como ignomínia. Palavras que a gente não usa no dia a dia, mas estão ali na escritura, estão ali na comunicação religiosa, e eu preciso de um bom dicionário para poder entendê-las. Mesmo palavras que nós entendemos, mas ainda assim, ela precisa de uma amplitude maior da sua interpretação. Vamos dar um exemplo. Romanos 12, 1 e 2, meu texto favorito. E rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Até aí nenhuma palavra que a gente não consiga entender, né? Mas eu vou fazer aqui destaque para algumas palavras, como renovação, como transformação e como conformar-se, não vos conformeis. Não vos conformeis é uma palavra que, para mim, assim, ela diz assim, eu não vou me conformar com este século, não vou me conformar com este mundo. Isso quer dizer que eu não devo aceitar, não devo concordar. Mas o texto ali usa uma palavra que Paulo usa uma única vez essa palavra no Novo Testamento. Aparece 2 vezes, Pedro usa uma outra vez. E em todas as cartas de Paulo, lembrando que Paulo e Lucas eles são responsáveis por 25% do Novo Testamento. 1/4 do Novo Testamento passa pelas mãos de Lucas e Paulo, evidentemente mais do apóstolo Paulo, e ele usa uma única vez essa palavra se conformar, não vos conformeis, né? Conformar, ela é do grego sunesquematizo, esquematizo de esquema e sum de junto, sin, de sinóptico, de sinergia, né? Sinergia, sunergeu, né? Esforço em conjunto, cooperação. Sinóptico, a mesma visão, o mesmo olhar. E sim, esquematizo é ter um esquema conjunto. O Paulo diz que a gente não deveria ser acabei entregando a palavra, quando a gente diz que a gente não deve ser se conformar com esse mundo, ele está dizendo que a gente não deve ser cúmplice. O cúmplice não é quem faz. O cúmplice é quem observa e não faz nada. Então, cometeram ali um roubo. Aí eu não roubei, mas eu abriguei os fugitivos, eu dei carona para os bandidos, comprei os produtos roubados. Eu não roubei, mas eu sou cúmplice, sou receptador. Eu não roubei, mas encobri as pessoas, fraude processual, falsidade ideológica. Sou condenado junto, estou cometendo crime junto, mas eu não roubei. Eu não roubei, mas deixei roubar. Eu não roubei, mas não avisei as autoridades. Eu não roubei, mas dei fuga para os bandidos. Eu não roubei, mas comprei os produtos roubados. Então Paulo está dizendo o seguinte, que eu devo não me conformar com o mundo, eu não devo aceitar. Eu devo impedir, fazer tudo o que eu posso para que a sociedade não se volte as costas mais para Deus. Então aqui eu não estou nem indo para uma palavra que eu não sei, porque todo mundo sabe o que é não se conformar. O que é se conformar? Mas eu estou me reportando ao texto grego, à palavra grega. E há uma outra ali, transformação, né? Transformar-vos, do grego metamorfos. É uma transformação de dentro para fora, um processo contínuo e completo de transformação
pelo contato com alguém ou com alguma coisa, ou seja, é alguém que fica com contato com uma pessoa doente e ela fica doente, ou seja, ela mudou a sua condição por um contato com uma outra pessoa. Claro que é um exemplo negativo, mas um exemplo positivo. Todas as pessoas que andaram com Jesus tiveram suas vidas transformadas. Então a transformação bíblica que Paulo está apelando aqui é uma transformação que envolve a convivência com Jesus. Renovação, a palavra grega anaknosis, um conhecimento, uma mente renovada, uma mudança de mentalidade. O grego também tem uma outra palavra para mudança de mentalidade, a metanoia, que é uma mente à frente, além, ou seja, uma mudança de mentalidade. Então, para fazer uma análise léxico-sintática, eu preciso necessariamente verificar as palavras do texto e ver como elas se encaixam no texto e poder conhecer a origem, né, etimológica das palavras, a origem profunda das palavras. Aqui eu te recomendo, né, a obra do Dr. Foge o nome agora, James Strong, que escreveu a sua belíssima, vibrante, famosa obra Concordância Exaustiva de Strong, em que ele catalogou todas as palavras da Bíblia, todas 100%, as palavras em hebraico e grego, e colocou as suas devidas respectivas traduções por ordem de importância. É uma obra que, até onde eu sei, eu já falei sobre ela em outro momento do nosso curso, ela não é mais editada no Brasil. Se você quiser adquirir essa obra física, não sei se é possível encontrar ainda. Ela está muito em PDF, até porque é em domínio público, então tem sites cristãos que disponibilizam para você baixar. É uma obra belíssima, levou 35 anos para produzir, coordenando equipes, às vezes até de 100 pessoas, tudo aos auspícios e cuidados do Dr. James Strong, homem que era médico, foi prefeito da cidade. Eu acho que tudo que a pessoa quer isso é ser prefeito ou ser médico. Eu, quando era criança, minha mãe queria que eu fosse médico, mas todo mundo falava que quer ser prefeito, né? Então, na escola, o professor perguntava: o que quer ser quando crescer? Eu quero ser prefeito. Quero ser prefeito, quero ser prefeito. Aí, quando perguntaram pra mim, eu disse assim: eu quero ser vice-prefeito. Eu disse: o Pablo é sempre do contra, por que tu quer ser vice-prefeito? Porque o vice-prefeito ganha a mesma coisa que o prefeito e não faz nada. O vice-prefeito da cidade agora vai ficar bravo comigo, né, doutor Márcio? Mas é uma coisa de criança. Hoje eu não penso assim, né? Hoje eu pensava como criança. Mas o Dr. James Strong foi prefeito de sua cidade, foi médico e ainda assim entrou para a história pela sua obra, que nos ensina aí nesse processo de análise léxico-sintática. Te recomendo também bons dicionários, manuais de etimologia para você conhecer a origem das palavras. A origem da palavra nos traz um leque, nos traz uma dimensão muito profunda do texto bíblico. Vale a pena investir nessa temática. Por fim, nós temos a análise teológica e a análise literal. A análise literal, vou começar por ela primeiro. A análise literal envolve a literatura do texto. A Bíblia é um livro, mas ela se compõe de vários livros, são 66 livros para nós cristãos evangélicos, né, cristãos não católicos. Os católicos consideram ainda outros livros. Eu não vou entrar aqui no mérito, né, na minha ideia não é fazer essa distinção. A minha ideia é que a gente possa aglutinar toda a informação e conteúdo que possa ser pertinente a cristãos, de um modo geral, mas especialmente a cristãos não católicos, sempre com muito respeito, com muita alteridade, né? Alteridade é aquele sentimento que nós aprendemos na nossa formação como cientistas da religião, de respeitar e de ser tolerante com as religiões que não a nossa. Isso é um processo que eu quero exercer e ensino aos meus filhos. Ensino aos meus meninos. É um processo que nós vivemos em família, né? Respeitando sempre a religião, a fé que o outro possui no sagrado, e sempre procurando entender que há mais coisas que nos unem do que nos separam. Vamos seguir. Dentro de uma religião, nós sempre temos aquela questão da literatura apocalíptica, né? O bem contra o mal, Deus contra o diabo. E muitas vezes a gente enxerga no outro, erradamente, o diabo na religião do outro. E o outro está ali cultuando a Deus. Então a gente não cabe ao cientista da religião fazer isso. Não é papel do cientista da religião. Isso não é papel de um ser humano decente e honrado julgar a religiosidade de uma outra pessoa. Inclusive isso é crime na nossa nação. Inclusive a discriminação religiosa é crime. Se você presenciar
Inclusive no momento de culto, se o culto ele é desrespeitado, você como cidadão, como diz a legislação, como qualquer um do povo, você pode abordar essa pessoa com testemunhas, detê-lo, chamar a polícia e encaminhar a pessoa ali por crime de vilipêndio. Vilipendiou o culto. Então, o desrespeito à fé do outro não é só uma coisa deselegante, desagradável, indecente, imoral. É também um crime. E como crime deve ser punido. Nós não podemos permitir no nosso país intolerância religiosa. Pessoas se matam mundo afora por questões religiosas. Aqui não. Aqui no nosso país nós não vamos deixar. Tá certo? A análise literária envolve a interpretação da literatura. A Bíblia tem vários livros e eles se compõem de literaturas específicos. Os evangelhos se ocupam da narrativa. Gênesis se ocupa da narrativa novelada, que é aquele gênero que acaba a história, mas começa uma outra. Conta toda a história de Abraão, e Abraão morreu e descansou. Acabou. Não, agora conta a história de Isaac. E Isaac vive toda a sua história, viveu, teve filhos, morreu, acabou a história. Não, agora tem a história de Jacó. Aí Jacó viveu, morreu, não, agora tem a história de seus filhos. Aí conta a história e sempre tem uma continuação, acaba, por isso que é chamado de gênero de novela, gênero novelado. Eu tenho o livro de Juízes, eu tenho o livro de Levítico, que é um estilo jurídico, eu tenho o livro de Deuteronômio, que é um estilo paternal, o livro de Números, que é um estilo militar, narrativa bélica, eu tenho as profecias, eu tenho o gênero saga. Saga é aquela história que busca contar a origem de uma coisa. Por exemplo, a Esther é um livro que é uma saga, que tenta demonstrar a história, como surgiu a festa do Purim. Percebam então que há vários tipos de gêneros literários. O papel do intérprete, o papel do hermeneuta é descobrir o gênero literário, conhecer suas especificidades, conhecer suas nuances e poder fazer a interpretação literária, análise literária em cima do gênero literário. Para isso, eu te recomendo este livro aqui, o Manual Bíblico de James Willott e dos autores, mais outros dois autores, Philip e Leland Hicklin, se não me engano são pai e filho. Esse é o chamado Manual Hicklin, o Manual Bíblico Hicklin, em que ele aborda livro por livro, os 66 livros da Bíblia, e dá um destaque especial ao gênero literário, com a sua interpretação, com o seu jeito de lidar de forma interpretativa com o gênero literário. Então a análise literária é uma análise muito importante porque envolve a formação do texto sagrado. Como ele foi concebido? Ele foi concebido como narrativa, ele foi concebido como um evangelho, ele foi concebido como um livro de profecia, ele foi concebido como uma poesia. A poesia hebraica também ela é belíssima. Ela tem uma coisa que nenhum outro livro, nenhuma outra poesia tem, que a poesia hebraica ela permite que mesmo na tradução eu consiga entender o que está sendo dito. Porque a poesia se compõe de rimas. Então vamos dizer, por exemplo, uma poesia bem tosca aí que eu vou criar agora. Por exemplo, a flor me transmite calor. Então a beleza, né, embora não há beleza nenhuma que eu disse, mas a beleza está na rima. A flor emite calor, ou me transmite calor. Se eu for traduzir para o inglês, a flor e calor, eu vou ter flower e hot. Aliás, hot não é calor, é quente. Mas certamente eu vou ter uma palavra para calor que não vai rimar com flower. Então a flor é amor, por exemplo. Eu vou ter flower is love. A flor é amor, o amor é flor. Mas flower não vai rimar em inglês, se eu traduzir para o inglês, com love. O hebraico, a poesia hebraica, não usa esse tipo de rima. Ele usa a rima das ideias. O chamado paralelismo de membros, em que as estrofes elas concordam não na rima, na sonoridade, mas nas ideias. A ponto de que eu traduzo do hebraico para o português, do hebraico para o inglês, do hebraico para o espanhol, do hebraico para qualquer outro idioma da Bíblia, como foi para o latim, como foi para o grego. E eu continuo com a mesma consistência, com a mesma riqueza verbal e literária, porque a poesia hebraica
ela tem um dispositivo único na sua essência, que ela não perde o seu sentido na interpretação, na tradução. Então a poesia hebraica ela é belíssima. Pouquíssimas faculdades, pouquíssimos cursos têm uma disciplina de poesia hebraica. Geralmente a gente passa isso voando, assim, ó, exatamente como eu estou falando aqui. Mas eu fui um aluno que não me satisfiz com isso, não me bastou isso, e fui atrás e pesquisando, pude estudar e aprendi bastante sobre poesia hebraica. Conteúdos esses que inclusive eu quero compartilhar contigo, seria uma honra, se for tua vontade, se corresponder comigo pelo meu e-mail, pablogiovanni@hotmail.com. Vou ter o imenso prazer de me corresponder contigo e falar sobre poesia hebraica ou sobre qualquer outro assunto de teologia e ciências da religião. Inclusive, se depois, futuramente, você também quiser outras formas de contato meu, outros meios de comunicação comigo, vai ser uma honra. Eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição do vídeo. Desde já peço que você possa curtir, compartilhar esse vídeo, enviar para algum amigo que possa também ser útil a ele. Esse vídeo é a 6ª aula de um curso de comunicação religiosa, um curso gratuito, que se for tua vontade você pode se corresponder comigo ou botar nos comentários aqui teu nome completo. Nós vamos providenciar em nome da Uninter um diploma totalmente gratuito, assim como o curso também é gratuito. Você não vai pagar nada. Talvez, se for o caso, você possa pagar ali a impressão do teu certificado. Eu acredito que o certificado será enviado de forma digital, de forma online, então você pode imprimir ele se for à tua vontade, mas daí não é um custo comigo. E também nem é obrigatório imprimir, você pode guardar ele ali num dispositivo eletrônico, que eu acho que essa é a tendência, né? Cada vez se imprimir menos papel e se usar mais o virtual e o eletrônico. De toda forma, o curso e o certificado são totalmente gratuitos e vai ser uma honra poder enviar esse certificado para ti, esse diploma de conclusão de participação neste curso de 6 horas. Para mim vai ser uma honra, eu vou me sentir muito honrado em poder encaminhar isso para você. Por fim, chegando ao final da nossa aula, nós temos aqui, senhores alunos, senhores amigos, queridos amigos, a nossa interpretação teológica. A análise teológica envolve a nossa querida teologia sistemática, a nossa teologia doutrinária, onde nós nos ocupamos de um processo teológico. O processo teológico ele envolve um processo gramatical. João Calvino, um dos líderes da Reforma Genebra, na Suíça, um dos maiores teólogos que o mundo conheceu, um dos maiores assassinos que o mundo conheceu, porque João Calvino ele entra para a história também como um homem que matou muitas pessoas por conta de convicções religiosas. Não dá para falar de Calvino sem falar das institutas da religião cristã, não dá para falar sobre as suas obras. Muitos amigos meus que não são calvinistas têm obras de Calvino nas suas prateleiras. Ainda assim, Calvino ele entra na história também como um assassino, matou pessoas, baniu pessoas, mutilou pessoas, mandou matar. Então não dá para falar sobre Calvino sem falar do teólogo que ele foi, mas também do assassino que ele foi. E a história que o julgue, o amigo, a amiga que o julgue e faça a sua avaliação. Para mim é um teólogo, um assassino, e ele fez muito bem os dois. Ele foi um assassino muito cruel e foi um teólogo muito eficiente. Feita essa análise, Calvino ele tem algumas frases que eu gosto muito. Uma delas é que não se pode interpretar a Bíblia teologicamente se primeiro não entendê-la gramaticalmente. Então a análise teológica envolve uma análise gramatical, eu preciso entender o que está sendo dito. Isso já é um pressuposto básico da interpretação, eu preciso entender exatamente, eu preciso tratar a informação corretamente. Fazendo uma analogia da fé, fazendo uma analogia da escritura, tentando responder perguntas do tipo como esta passagem se enquadra no padrão total da revelação de Deus. Aí eu tenho que saber qual é o padrão total da revelação de Deus. Preciso entender as questões teológicas pertinentes àquele texto. Procurar buscar o que o autor está querendo dizer. Para fazer isso eu tenho que me dedicar a muito estudo. A bastante estudo. Quanto tempo? A comunicação é uma ciência e uma arte. E ciência e arte envolvem tempo. Um cientista estuda ali anos numa faculdade, numa formação. Daqui a pouco ele percebe que não está pronto, então ele faz uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. E tem a sua formação continuada. O artista,
está sempre aprendendo novas técnicas, está sempre praticando novas técnicas. Ele pega um músico, por exemplo, um músico famoso. O músico é uma banda aí 20, 30, 40 anos de estrada. Eles ensaiam todo final de semana, todo final de semana acho que eles fazem os shows, né? Mas eles ensaiam regularmente durante a semana. Inclusive o trabalho deles é esse. O músico às vezes faz aí 5, 6, 10 shows por mês. Nos outros dias, e claro, agora esse período pandêmico não tá bem assim, né? Mas estou falando em geral, né? Nos outros dias ele está treinando, ele tá ensaiando, ele está treinando, ele está praticando. Porque a comunicação envolve ciência, mas também envolve prática, envolve arte. E tanto arte e ciência requerem informação continuada. Então leva tempo. Eu já vi gestor de empresa com anos de experiência, com anos à frente de equipe, e se comunicando mal. Tratando mal seus funcionários, seus colaboradores, ofendendo, elogiando em particular e criticando em público. Deveria ser o contrário. Já vi colegas, amigos, receberem e-mail ofendendo a pessoa com um erro de português. Então a pessoa com frente, com experiência, com bastante tempo, e se comunica mal. E a comunicação envolve muitas vezes o que a pessoa acha que é o falar bonito. Então a pessoa acha que o falar bonito é comunicação. E sempre, comunicação é falar corretamente, é falar assertivamente. Sem erros de português. Ah, mas eu não gosto de português. Tem uma coisa que eu não gosto é português. Pois é, não gosta da tua língua. Não gosta do teu idioma. É muito difícil, não se vai longe sem estudar o seu próprio idioma. É que nem andar de carro, não basta saber ler e escrever. A pessoa diz, não, mas eu já sei ler e escrever. É a mesma coisa que a pessoa diz, não, eu sei andar de carro. Mas ele não sabe ouvir um barulho diferente, não sabe quando o pneu fura, não conhece as regras de trânsito, não sabe que na preferencial que dá uma reduzida, mas pode passar, não sabe que na placa de pare tem que parar, não sabe que no sinal vermelho, claro, isso aqui é um pouco exagerado, mas não basta saber dirigir, tem que conhecer regras de trânsito e tem que conhecer minimamente o funcionamento mecânico do carro. Não precisa ser mecânico, mas precisa saber quando o carro precisa ir ao mecânico. Não precisa ser um borracheiro, colar pneu, consertar pneu do carro, mas ao menos saber quando o pneu furou, para não ficar andando com o pneu furado quilômetros e arrebentar outras coisas e danificar outros componentes do veículo. Tá certo? Então a comunicação leva tempo. É um processo. Eu espero que essas aulas aqui possam te ajudar. Eu espero que essas aulas aqui, que esse curso, possa te ajudar na ciência da comunicação. Na ciência e na arte da comunicação. Tá bom, gente? Ficamos por aqui nessa última aula. Um beijo no coração de todos. Para mim foi uma honra poder estar te acompanhando e estar contigo essas 6 aulas, essas 6 horas de conteúdo. Quem não me conhecia, muito prazer. Meu nome é Pablo Giovanni. Sou teólogo, especialista em docência teológica, aluno do curso de licenciatura em Ciências da Religião do Grupo Uninter. Para mim foi uma honra esses dias em que nós estivemos juntos, esse curso. Eu espero que você dê seguimento aos seus estudos, possa fazer esse curso. Eu tenho um outro curso também que eu lancei. Você vai encontrar aqui nesse canal algumas aulas atrás, alguns vídeos atrás, que é a morte na tradição cristã, né? A morte no olhar das principais tradições cristãs. É um curso que, se você quiser o diploma, eu acho que não consigo mais, ele já está fechado, mas você pode assistir ele da mesma forma que assiste esse, gratuitamente, é um curso permanente. Você pode assistir, pode ver o vídeo na hora que você quiser, pode salvar para ver depois, ali na própria plataforma do YouTube. Um vídeo que você pode ter acesso a ele a hora que você quiser, assistir de noite, de madrugada, no horário que melhor lhe convier, né, que melhor lhe for conveniente. Ficamos por aqui com o meu carinho, o meu apreço a você que dedicou esse tempo para ficar comigo. Para mim uma honra, para mim foi uma honra, tem sido uma honra. Eu espero que você possa dar continuidade aos seus estudos e que, se for tua vontade, saiba que pode contar comigo, estarei à disposição de todos que assim desejarem, que me procurarem, que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, a esses estudos, a esta formação. Tá bom? Ficamos por aqui. Um beijo no coração de todos. Eu sou Pablo Giovanni, futuro cientista da religião, com formação pelo Grupo Uninter da Escola Superior de Educação. Um beijo a todos, um forte abraço, fiquem com Deus.
aprendam a ciência e a arte da comunicação, se comuniquem, entendam o que está sendo dito, falem com clareza, comuniquem-se, entendam, se façam entender, ouçam, se façam ouvir. Tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus, até qualquer momento, a gente nunca sabe. Forte abraço a todos.